Quem que gostaria Quem é de... esse Alá, o recorde aí que eu não conheço? Significa que eu posso gravar. Quem que gostaria de fazer por escrito? Também. São duas coisas que a gente faz. Tem que ser alguém bom de secretaria. Quem é? Eu não sou. Eu sou péssimo de secretaria. Não sei fazer resumo. Eu vou anotando aqui, gente. Anota aqui. Ok, Ronaldo, muito obrigada. E aí depois joga lá no documento. Eu não sei, eu não olhei. Fica meio difícil. Eu posso estar digitando no Notes e passo para alguém, alguém joga nos documentos lá. Depois fazer esses. Então, aí você vai me orientando como faz, por exemplo, toque, coração, Aline me orienta. Eu não oriento ninguém, vamos combinar. Só porque ele é oriental, você tá brincadeira também, né, Sandra? A Lili que orienta tudo. Posso sim, tá, Ronaldo? Se alguém que a Lili tá aí, Lili? Eu estou aqui. Eu estou no celular, gente, por isso que não dá para ver todo mundo. Eu estou vendo na carinha do Mauro daqui e da Steph, então não dá para ver todo mundo. Mas eu vou anotando aqui algumas coisas, tá bom? É que eu estou aqui no quarto, aqui no escritório, aqui, mas... Vamos lá. Ótimo. Kia, Dib, sejam bem-vindos. Bom, amigos, como que funciona? Hoje é a primeira vez que muitos amigos, a gente tem uma reunião de estudo. Normalmente, a gente tem reuniões de estudo e reuniões de trabalho. Nós tivemos a de estudo e essa agora é uma reunião de trabalho, tá? Qual é o diferencial? O diferencial é que, normalmente, essa tem lição de casa. Mas, na verdade, por quê? Porque a gente tenta sempre... muito daquilo que os amigos estavam falando, da questão da gente ter ações. E quando a gente fala em lição de casa, ela tem muita amplitude, né? Então, assim, como é que a gente pode dizer? Eu vou ter pessoas e cada um pode fazer aquilo dentro do que entende, do que pode e que consegue fazer. Então, vão ter aqueles amigos que vão fazer... sei lá, vão fazer oração ele sozinho. Ok. Tem aquele amigo que vai ser estudar. Ok. Então, cada um vai fazer no seu tempo, no seu momento, da sua forma. Todas as formas são bem-vindas aos olhos de Bahá'u'lláh. E todos têm o seu passo. Tá? Então, quando a gente fala em lição de casa, não se sintam cobrados. Se alguma vez eu falar alguma coisa que vocês se sintam cobrados, por favor, me avisem, pode ser no particular, me avisem, porque não é essa a intenção, muito pelo contrário. A ideia é que a gente trabalhe junto todos esses pontos e cada um siga a sua forma. Tem que fazer. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. É da pessoa com Bahá'u'lláh. Tranquilo? Então, as reuniões de trabalho, normalmente, elas têm até de estudo, mas as de trabalho mais ainda em torno de 1h30 no máximo. A gente encerra mesmo e todas elas vão ter. Mesmo a de trabalho, a gente tem trechos de estudo e aí a gente coloca em prática. Porque o nosso objetivo é traduzir aquilo que está escrito em ação. Esse é o nosso objetivo da fé. Então, a gente sempre vai ter uma parte de estudo e uma parte de trabalho, tá? A diferença é que quando é trabalho, o estudo, eu diria que fica muito mais curto. A ideia é que os amigos, não que não possam falar, podemos, mas o nosso foco é pegar as ideias principais daquilo, depois a gente pode até estudar mais e focar na parte de trabalho, ok? Então, nós vamos começar com 2 parágrafos da mensagem de 29 de dezembro de 2015. Só que a gente vai inverter a ordem deles. Vão ser o parágrafo 47 e 48, mas a gente vai começar com o parágrafo 48. Eu vou compartilhar aqui e quem gostaria de ler, fazer a leitura do parágrafo? O parágrafo vai colocar em tela? Bom. É a carta que estava...
achei. É a carta de 29 de dezembro Eu de tirei a 2015. foto, mas eu deixei lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo enxergar daqui que eu estou no celular. É essa daqui. Se não, se você quiser deixar alguém que é mais fácil, Ronaldo, já que você tem que Não, fazer as tudo bem, então, anotações. pode ser, por favor, pode ser. Quem gostaria de ler? Parágrafo 48. Posso ler, Eu leio, Sandra? Sandra. Quer que eu leia, eu leio. Quem que ofereceu também? Porque tem 2 parágrafos, então um vai ler um e Eu. outro vai ler outro. Eu É, ofereci também. acho que A foi eu e a Stephanie, Stephanie. Stephanie, vai você que ladies first, então você Tá começa. bom. Depois que você faz 47, que a gente, depois que a gente comentar isso, a gente vai. Então, por favor. Os elementos essenciais do próximo plano, tal como os que vieram antes dele, são claros. Contudo, um profundo entendimento de suas várias facetas requer uma apreciação do sofisticado conjunto de operações através do qual um agrupamento se desenvolve. Confiamos que sua instituição está a tal ponto familiarizada com a guia pertinente que os amigos em geral e as instituições e suas agências em particular podem contar com vocês para iluminar suas deliberações, chamando atenção para 5.000 agrupamentos em que o padrão de ação está sendo intensificado. Será um desafio considerável, que terá implicações em seu próprio modo de funcionamento, mas mais especificamente para os dos membros do corpo auxiliar. Agrupamentos que se encontram na vanguarda do processo de crescimento em suas áreas, inevitavelmente, reivindicarão uma grande parte do tempo deles. Os arranjos administrativos em âmbito regional também exigirão mais frequentemente seu apoio. Eles estão envolvidos em muito do que ocorre na comunidade, atentos tanto ao desenvolvimento de cada estágio do processo educacional, quanto ao fortalecimento dos ciclos de atividade. Eles promovem coerência entre as linhas de ação, sendo promovidas num agrupamento, e alimentam a chama da paixão pelo ensino, no exercício de sua responsabilidade em promover a aprendizagem e ajudar os amigos a entrarem na arena do serviço. Eles contam grandemente com um instituto de capacitação, cujo trabalho tem aspectos que se alinham estreitamente com o deles. Porém, seus outros deveres são igualmente imperativos. Portanto, a fim de cumprir essa ampla diversidade de responsabilidades, eles precisarão considerar como contar com a ajuda de seus ajudantes de forma mais ampla e criativa. Os ajudantes, naturalmente, podem ser designados para qualquer tarefa, simples ou complexa, geral ou muito específica. E essa versatilidade constitui uma força distintiva. Enquanto alguns ajudantes podem ocupar-se com o desenvolvimento de uma comunidade local, outros podem ser incumbidos de tarefas relacionadas a todo um agrupamento. Ao orientá-los adequadamente, guiando-os à medida que a capacidade se expande e gradualmente aumentando seus deveres, os membros do corpo auxiliar estarão aptos a melhor explorar as possibilidades existentes. Certamente, há muito a ser aprendido em consequência disso, e vocês são encorajados a obter percepções a partir da experiência de seus auxiliares. Muito bom. Comentários que os amigos queiram fazer. Acho que esse trecho que ele fala de identificar, né, assim, a tarefa que cada um pode desempenhar e fazer e contribuir, eu acho que é interessante, né, assim, identificar capacidades e para fazer com que o serviço à causa seja, enfim, estimulado nas comunidades, né? Sim. O que mais? Eu acho que na verdade, é aproveitar o potencial de cada um para que ele possa ser utilizado em, como é que chama, em prol do objetivo máximo. Então, realmente, cada um pode ajudar de alguma maneira. Tem aquele que não sabe, por exemplo, falar em público, mas ele sabe escrever bem. Tem aquele que não escreve bem, mas fala bem. Eu acho que tudo isso pode ser utilizado. Basta que a gente consiga identificar o potencial de cada um e poder usar e orientar, né, em grupo para que isso possa ser utilizado de uma forma produtiva e efetiva.
Perfeito. Mais algum ponto? Ok, então vamos perguntar um pouquinho. Uma das funções, então, é de ajudar os amigos, né, no entendimento do plano, certo? Vamos lá. Como, então, os amigos entendem que a instituição de conselheiros, os membros do corpo auxiliar especificamente, porque ele diz, né, aqui que a gente tem, ou melhor, a necessidade de ajudar os amigos em pelo menos 5.000 agrupamentos, em que o padrão de ação está sendo intensificado, então, esse será um desafio considerável que terá implicações no próprio modo de funcionamento da própria instituição de conselheiros, mas mais especificamente dos membros do corpo auxiliar. E aí, fala das várias tarefas. E aí, fala que a gente, para conseguir desenvolver isso, nada aconteceria sem aqui, ó. Portanto, a fim de cumprir com essa ampla diversidade de responsabilidades, eles precisarão considerar como contar com a ajuda dessa reunião aqui, dos ajudantes. Isto, exatamente isso. Amigos, a instituição de conselheiros depende do serviço de cada um. Então, é para ver realmente o quanto a casa confia em cada um dos amigos. Tá? O quanto a Casa Universal de Justiça tem os amigos em alta consideração. Nenhum do nome dos amigos é aprovado sem que os conselheiros passa para os conselheiros e os conselheiros aprovam. Então, não é aleatório. Então, saiba o quanto a Casa Universal de Justiça confia em cada um dos amigos. Esse é um ponto muito importante para que sintam que é o amor da casa por cada um de nós. Ok? E aí, esse ponto que vocês trouxeram super bem, que as tarefas são variadas. E cada um vai fazer do seu modo, do seu jeito, aproveitando a potencialidade. Tranquilo? Vamos, então, para o parágrafo 47. Eu sei que eu fiz uma inversão, mas é porque tinha essa vez. Essa tradução aqui ainda está mais antiga, tá, gente? Foi corrigido o português e está dirigimos no outro. Mas, Kim, então você pode. Eu vou ler do modo arcaico mesmo aqui. Então. Tá bom. Lhes dirigimos estas declarações em reconhecimento à responsabilidade incomparável que vocês, seus auxiliares e os ajudantes deles ombreiam em ajudar os amigos a elevarem sua compreensão em numerosas áreas em especial. É claro, no que diz respeito à dinâmica do crescimento. Conforme indicamos anteriormente na instituição dos conselheiros, a comunidade Bahá'í tem um sistema através do qual as lições aprendidas nas mais remotas partes do planeta podem beneficiar o processo de aprendizagem de escala global, em que cada seguidor de Bahá'u'lláh pode participar. À medida que, com o passar do tempo, emerge o entendimento cada vez mais profundo do plano de 5 anos, entre os crentes, as percepções provenientes da aplicação das orientações são reconhecidas, articuladas, absorvidas e compartilhadas. Nesse sentido, a comunidade do máximo nome tem uma imensa dívida de gratidão ao Centro Internacional de Ensino, que tanto realizou nos últimos anos, e com tanta diligência para nutrir amorosamente
e promulgar vigorosamente um modo de aprendizagem que agora está bem estabelecido. Comentários? Sandra, vou fazer um comentário. Perfeito. É realmente um comentário mais para dar um pouco de sentido a essa frase, porque é muito profundo o que eles dizem aí, porque realmente, se você... Fantástico. Quer dizer, em termos econômicos, industriais e conhecimento, realmente foi um fenômeno exurbante no mundo inteiro, em 4 cantos. Mas, apesar disso, as pessoas ainda se veem isolados, cada um tentando guardar o segredo para si, tanto na área econômica, área de conhecimento, área de educação, e isso traz realmente um prejuízo fenomenal para toda a humanidade. Vejam, pelo menos na área de ensino. O ensino, realmente, em cada canto do mundo é de uma forma, é de um processo que diverge totalmente de um senso comum, muitas vezes. E nós, pela bênção da causa, temos um padrão de ensino, de aprofundamento e de aplicação dos princípios trazidos por Baha'u'lláh, que nos 4 pontos da Terra, por onde você for, você vai ver que ela está dentro de um consenso único. Bom, eu tive a felicidade de estar no Irã em 2002, a minha segunda viagem para o Irã. E eu tinha praticamente iniciado o livro Ruhi naquele tempo, estava no livro 3 ou 4. Aí eu fui para o Irã, em Teherã, na casa da minha tia, e eu vi os meus primos fazendo Ruhi, exatamente com os mesmos textos, os mesmos livros, só que escrito de uma forma que eu não conseguia ler. Apesar de ser iraniano, eu não conseguia ler nada. Mas se você for para o Japão, você vai ver a mesma coisa. Se você for para a China, a Índia, onde quer que seja no mundo inteiro, você vai ver realmente uma unificação, uma informalidade que você diz as mesmas coisas em qualquer parte do mundo, em qualquer língua. Isso é uma coisa fenomenal para a raça humana, que às vezes a gente pensa e não vê a grandeza disso. Eu mesmo trabalhei 20 anos da minha vida numa multinacional que tinha empresa e tinha fábricas pelos 4 continentes, e realmente eu tive a oportunidade de ir em maioria dessas fábricas. Embora o dono fosse um americano e tivesse em vários países, por mais que você insistisse, você ia nos países aleatórios, eles faziam da forma deles e davam com os burros na água, mesmo que o dono fosse um. E por mais que você insistisse que eles estavam fazendo errado, não tinha como pôr na cabeça. E hoje o mundo como todo leva tanto prejuízo dessa forma tão irresponsável de tentar gerenciar as coisas, que a gente não tem a menor ideia disso. E você, quando vê que realmente os padrões são universais e o método de ensino que a Casa Universal de Justiça, através do Centro Internacional de Ensino, está aplicando no mundo inteiro, é uma forma unificada e igual para todo mundo, isso vai ter um reflexo tão grande que a gente não faz a menor ideia hoje, diante do que temos dentro. Só foi um comentário para realmente elucidar o que diz nesse texto. Muito que bom. em qualquer parte do mundo a gente vai estar falando a mesma língua e realmente há uma convergência de ideias para um mesmo propósito. Muito bom. Mais Mas, alguém? desculpe, mas mais do que língua, nós temos que entender de que as diferenças maiores são provocadas pela língua, claro, mas é a cultura. Então, se a gente não adaptar a cultura de cada país, o modo de enxergar, nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, nem tudo que é bom na Pérsia é bom para o Brasil. Então, acho que nós temos que adaptar. Por isso que os filmes, quando vêm para o Brasil, eles vêm não dublados, eles não vêm dublados, eles vêm adaptados à nossa cultura. As frases não são iguais. Então, eu acho que todo isso, o trabalho do Instituto existe, junto com a Assembleia Nacional. Existe um trabalho, sim, de adaptação de tudo aquilo que a gente lê, de forma a ser compreensível para um brasileiro, que nem sempre é compreensível tudo, né? Então, há que se adaptar.
É lindo ver em todas as línguas, porém, há que se ter, na verdade, não é uma tradução ao pé da letra, mas sim uma tradução adaptada, né? Desculpe esse comentário. Sem dúvida. Queria fazer um comentário também sobre... Parou de aparecer para mim o parágrafo, mas no final falava de uma dívida que a comunidade tem com o Centro Internacional de Ensino. Espera aí que eu vou compartilhar de novo, se você quiser. Peraí, Não, voltou. eu acho que eu resgatei a ideia, mas a ideia era nesse sentido. A comunidade do Máximo Nome tem uma imensa dívida de gratidão ao Centro de Ensino. E acho que essa dívida que há com o Centro de Ensino, que está sendo destacado aqui, que é da comunidade Bahá'í, eu acho que em pouco tempo ela vai ser entendida como uma dívida da humanidade. Porque o que hoje nós chamamos de educação, e quando a gente fala de educação de uma forma geral, nós nos referimos à educação formal. E o que entra dentro de educação formal, do pensamento de uma educação formal hoje, ainda é um tanto distante do que o Instituto Ruhi propõe. E eu acho que a comunidade Bahá'í, que os escritos, o que a guia traz para nós, é a importância dessa educação espiritual, e isso faz com que seja possível uma educação mundial, uma educação que seja universal, porque ela vai recair sobre a essência do ser humano e não só sobre as culturas, né, ou sobre as necessidades locais. Existe uma necessidade profunda da nossa essência de ser educada e, né, da gente conseguir trazer essas joias, né, para fora, para que a gente e as pessoas à nossa volta possam tirar proveito disso. E acho que essa dívida, né, que traz aqui no texto, se Deus quiser, muito em breve será uma dívida de toda a humanidade, né, que as pessoas realmente compreendam essa ideia de que a educação espiritual é a mais importante, né, ela é a essencial, e que a partir dela qualquer educação pode surgir de fato, né, porque aí você tem de fato um ser humano ali completo, sendo educado em outras possibilidades para o seu desenvolvimento material. Sim, Sandra, se me permite... Pois não, claro. Talvez eu não tenha nada a acrescentar ao que os queridos amigos colocaram aí. Sempre tem. Todos bastante conhecedores aí. Mas eu quando leio alguma coisa da casa, quando leio alguma coisa da fé, eu antes de internalizar intelectualmente, eu procuro saber, sentir o que aquilo me causa. Não sei explicar isso. Eu confesso a vocês que também estou talvez tergiversando, mas para mim aqueles 2 parágrafos eles falam de uma mudança de comportamento, de modo de encarar as coisas assim um pouco diferente, acima do intelectual, né? Acima do significado das palavras em si, quer dizer, mas ele está falando realmente de uma atitude perante a instituição que a gente está se colocando agora. E eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco temeroso, porque é complicado a gente... Eu tenho muito cuidado com as coisas que eu quero fazer para a fé, vou ser sincero para vocês. Por isso que eu, quando vou fazer uma música para a fé, eu quero como se eu estivesse falando de um rei, de um reino, eu não quero... Para mim não é outra coisa. E quando eu leio uma carta dessa também, 2 parágrafos desses, me parece que acima do intelectual ele está pedindo uma mudança de atitude séria, que vai ser necessária. Eu li, posso estar errado, mas eu senti que ali está dizendo, olha, se prepara porque você vai sambar na corda bamba, como diria aqueles nossos amigos lá do samba do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, desculpa, eu não tenho grande coisa intelectual a acrescentar o que os amigos tão bem falaram, mas as coisas da fé às vezes me atingem muito mais fora do que está escrito, me atinge muito mais dessa forma, que eu não sei explicar direito. Tá bom? Obrigado. Não, tá super bom, super bem isso, né? Tá exigindo tudo isso, né? Se a gente for pensar, colocando aqui que os amigos estão vendo, tá um complementando o outro, né? Mais algum ponto?
que os amigos querem. Então, vou tentar resumir isso aqui e aí a gente passar para uma outra parte. Então, conforme os amigos foram colocando, né, dessa questão de justamente toda essa parte da educação, da importância que a educação tem nas nossas vidas, e a gente sabe que hoje o RURI ainda é pequeno, mas a gente tem a visão que, mais para frente, o instituto, como a gente fala, ele não vai ser somente o RURI, né? Ele vai envolver outros programas que já existem, mas que hoje estão um pouco apartados. Exemplo, o instituto, como a gente fala, é quem vai estar na organização, ou melhor falando, como se fosse numa coordenação, acho que é melhor, do ISGP, do PAS e de outros programas que tem, até de universidades que a gente tem. Então, o RURI é um deles, mas isso, como Larissa estava falando, é uma coisa que ele vai sendo, vai avançando e vai crescer e muito. Hoje é pequeno. Hoje a gente faz só o Instituto RURI aqui no Brasil, mas e o ISGP, mas eles estão, eu digo desconectados porque estão sobre coordenações diferentes, mas isso vai estar tudo unificado, porque, como a Larissa estava falando, é uma coisa única, né? E essa coisa única, como o Farhad trouxe, é algo que que vai acontecer isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, o Instituto vai estar coordenando, estou botando bem entre aspas assim, todo esse processo educacional, né? Que é uma coisa assim muito grandiosa, onde a gente vai trabalhar não só o aspecto espiritual, mas também a educação formal. Tudo vai ficar envolvido nesse aspecto. E vai ser uma educação que todos esses pontos têm importância. Não só hoje, o que a gente chama hoje de ensino formal, mas a educação, e vão estar todos interligados, né? Como o Farhad trouxe, algo que vai ser mundial, e a grande característica principal do processo do RURI é que ele não é um mero livro. Ele não é um checklist. Ele não é responder perguntas. Ele traz na sua essência algo muito maior, que é ação. E é principalmente nessa ação que aquilo que o Mauro colocou traz. Por quê? Como é que eu vou formar a aula Bahá'í para criança? Isso vai depender da minha cultura. Como é que eu vou formar o meu grupo de pré-jovens? Isso vai depender da minha cultura. E a gente vê, não só entre países, mas no nosso próprio local. Cada vizinhança tem um jeito. Cada cidade tem a sua especificidade. Cada indivíduo também. E é essa beleza do processo. Apesar do texto ter a ideia central, seja Japão, Estados Unidos, Brasil, ok, porque a ideia central é capacitar os amigos para construir uma nova civilização. E acho que esse é o ponto principal, porque a ação cada um faz dentro da sua própria cultura. Porque senão, não funciona. Claro que não. E é isso que a gente fala quando vocês ouvem, às vezes, as pessoas falando, mas não dá para ser igual. Não, não dá mesmo. Porque o que acontece, se a gente pegar aqui, nós temos pessoas do interior de São Paulo, que a gente acontece em Guaratinguetá, não é o mesmo do que acontece em Guarulhos, mesmo estando no mesmo conjunto, não é diferente. E em São Paulo também. Bairros da própria cidade de São Paulo são diferentes. E chegando no ponto que o Kim falou, sim, demanda de cada um dos amigos uma mudança. Que mudança? Basicamente, que nós
sabemos, Farhad trouxe, nós sabemos qual é a solução. A mudança é que a gente não pode guardar só para a gente. Como a gente vai compartilhar, é o que a gente falou, é de cada um. Mas a gente não pode mais mudar, e não dá para voltar atrás. Sabe aquilo que quando você compreendeu, não dá para voltar atrás? Porque aí, enquanto você não sabe, você é ignorante da situação. No momento que você conhece, acabou. Não dá mais para dizer que você não sabia. Agora a gente sabe, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Essa é a questão. E é nessa questão de servir, nessas habilidades, que a gente vai estar trabalhando. Então, qual que é a nossa questão de trabalho agora? A grande maioria dos amigos já está participando, ou já fez, ou continua fazendo as suas conferências de ensino. Tem alguns amigos que ainda não fizeram. Não tem problema. Sem cobranças e sem desafios maiores, né? Então, assim, quem ainda não fez, a gente, de alguma maneira, vai fazer. A pessoa, com alguém, a reflexão é muito tranquila. A gente vai estar fazendo o material, acho que aqui tem alguns amigos que ainda não tiveram oportunidade, mas vão receber o material, a gente faz um estudo meio que, vamos dizer assim, um resumo, mais ou menos, para a gente poder fazer, e a gente vai fazer. De qualquer maneira, cada um do ponto das conferências em si era exatamente isso. O que as conferências de ensino traziam? Como é que eu vou levar essa mensagem para mais pessoas? No meu tempo, na minha medida. Lembrando, um dos aspectos é eu escolho a população com quem eu vou falar. Que pode ser somente a minha família? Pode, não tem problema. Cada um dentro da sua possibilidade. Mas, uma vez estabelecido isso, por exemplo, então vou citar alguns exemplos do que nós temos aqui, né? Larissa e Vilma estão dentro de um bairro, de uma vizinhança, e deles estava a proposta inicial da vizinhança deles era justamente aumentar o número de participantes da reunião devocional, ver a questão de abrir aula Bahá'í para criança e, daqui a uns 3 meses, o círculo de estudo. Era isso, Larissa? Era. Na verdade, a gente tinha um planejamento da aula Bahá'í para criança um pouco mais para frente, mas a gente teve a sorte de conseguir começar um livro 3 aqui para capacitar mais gente, para já ter aula para criança um pouco antes. E aí também fazer as visitas às casas, né? Fazer as visitas aos lares aqui do entorno aqui do bairro para a gente reconhecer o ambiente que também mais precisa. Né? Isso, né? E cada um foi fazendo o seu planejamento. Qual que é a tarefa? Tá? A tarefa é a gente registrar e acompanhar. Como assim? Tá. Então, vamos lá. Os amigos que ainda não fizeram a conferência, respire. Mas, de qualquer maneira, o que a gente trabalha são com círculos concêntricos, que são círculos concêntricos. De onde eu pego as pessoas, ou quem são as pessoas que eu falo da fé? Basicamente é isso. Tá? Então, a ideia é que os amigos tenham o registro dos seus círculos, né? E como eles estão avançando. Pode ser quinzenal, pode ser mensal. E não é só o registro. Que ações os amigos pretendem fazer para que isso aconteça? Por exemplo, pegando então o exemplo de Vilma e Larissa, né? Na verdade, do bairro deles, da vizinhança. Ok, a proposta inicial é iniciar a aula Bahá'í para criança mais para frente.
Puxa, mas começou o processo e a gente vai apressar. Maravilha. Então, que ações que vão ser dadas agora? A própria Larissa já falou. A gente vai começar e vai visitar as casas do entorno. Ok. É um registro assim, bem simplesinho, gente. Tá? Não é nada que precisa ser grandioso. Por exemplo, mandou para mim os passos e o ponto é como a gente vai acompanhar esses passos, esses pontos. E a ideia é que os amigos compartilhem aquilo que estão fazendo. Não, tem gente que se sente à vontade para compartilhar com todo mundo. Tem gente que não. Tá? Então, assim, eu gostaria que chegasse em mim. Se vai chegar via grupo, se vai chegar no pessoal, gente, é para cada um, tá? Tem pessoas que não se sentem à vontade porque, eu não... Tudo bem, é do jeito que quiserem. Tem outros que gostam e gostam de pedir opinião. Perfeito. Cada um tem a sua especificidade, tá? E acho que esse é o ponto principal. Como ajudantes, a tarefa de vocês é realmente acompanhar isso e ver os pontos que precisa para que isso avance. Pegando de novo Larissa e Vilma de exemplo, né? Tá. Quais são os passos que elas precisam para fazer as visitas? Não sei, né? Sei lá, marcar um dia. Tá bom, pode ser. E aí a pergunta, quando elas fizerem para mim ou colocarem, eu vou fazer para elas o que vocês precisam de ajuda? Também não sei. Mas eu vou fazer sozinha? Aí que entra. Não. Porque lembra que o parágrafo dizia que para fazer o 48, que para fazer, né? Para realizar. Deixa eu achar direitinho. Portanto, a fim de cumprir essa ampla diversidade de responsabilidades, eles precisarão considerar como contar com a ajuda de seus ajudantes de forma mais ampla e criativa. Então, talvez, para que elas precisem, eu posso ver se tem um ajudante que tem experiência com aquilo e pedir para compartilhar com aquele ajudante. Por exemplo, eu preciso falar com pessoas, né? Convidar. O Navid, que não está aqui, mas o Navid, o Kim também, o Kim está aqui, eu lembrei dele agora. Mas o Navid também é outro que é capaz de convidar até o passarinho que está passando ali em cima. Né? Assim, o Navid é a FEI também, mas a FEI está na proteção. Então, assim, mas citei o Navid, tem muitos outros, mas eu citei o Navid, porque o Navid é daqueles que realmente é dele, né? Ele começou a falar com a pessoa e 2 minutos depois ele está convidando a pessoa para participar da reunião devocional, para fazer uma coisa, é dele, né? Então, de repente, vamos supor que eu falo, estou com algum desafio. Bom, a gente pode chegar e falar, olha, está o ajudante, David, dá para você conversar com Larissa, Vilma e os outros amigos, a Andressa, que são todos do mesmo grupo, né? E trocar ideia. Ok. Isso a gente pode estar vendo. Então, o desafio de a gente vai tentar buscar na solução com os próprios ajudantes. A gente não sabe como fazer. Nenhum ajudante sabe. Eu vou perguntar para a conselheira. Simples assim. De repente, ela tem algum outro membro do corpo auxiliar que tem essa possibilidade e pode nos ajudar. Então, é uma forma de trabalhar que tem a ver com aquilo que estava da mensagem, que desde os mais remotos locais, isso vai disseminar. Tranquilo? Como disse o Kim, mais responsabilidade. Mas se os amigos lembram, acho que eu não lembro se é da mensagem de 9 de maio, ou em alguma delas.
eu vou pegar e depois eu coloco para os amigos, que falava assim, que diante da situação, estou parafraseando, a Casa fala melhor que eu, mas a Lu é que lembra direitinho das mensagens, o Ronaldo também, que fala assim que diante da situação do mundo, a gente não poderia esperar menos dos Baha'is, dos seguidores de Bahá'u'lláh. Sandra, Sim. Confidencial uma coisa para vocês, usar para todos. Quando essa pandemia se aprofundou mais e aí a gente percebeu que não era um negócio muito passageiro assim, eu estava com um monte de serviço, muita coisa paralisou, muita coisa. Acho que muitos amigos tiveram essa mesma experiência. Muita coisa paralisou a minha área. Eu sou advogado da área aduaneira, então eu tinha que viajar para muitos terminais aduaneiros do país e tudo mais, e acabou que tudo isso ficou parado, paralisado, porque a gente não conseguia saber o que ia acontecer com as obras, todas paradas e tudo mais. E eu fiz 19 dias Epístola de Ahmad, para que Bahá'u'lláh dissesse para mim, o que eu faço agora? Como é que eu posso servir melhor a fé agora? Me fala, porque eu não sei, eu estou perdido. Não sei o que fazer, não posso ir para reunião, não posso chamar ninguém em casa, não posso... Não. Aí a primeira pessoa que surgiu me fazendo um convite foi a Sandra, para que eu ajudante, logo depois dos 19 dias de... E assim tem sido, semana a semana eu tenho sido convidado, graças a Deus, graças a Bahá'u'lláh, para servir, para estar em tantas reuniões, em tantos assuntos que eu nunca nem pensei em estar envolvido. Por isso que eu estou falando, cada vez mais... A Bahá'u'lláh fala, você não pediu para eu te falar como é que você ia... Então, é nesse sentido que muito interessante esses parágrafos que vieram falar comigo. E todo o serviço é importante. E vai exigir, sim, dos amigos bastante, muito. Mas eu acho que a Ingrid, ela falou, eu vou buscar onde ela colocou, porque ela até trouxe para a gente. Ela costuma falar assim que quando a gente começa a servir, a nossa vida começa a se arrumar. E que tem um texto de Bahá'u'lláh que fala, para quem já esteve com ela fala várias vezes, cuida da minha causa que eu cuido da sua vida. E os amigos podem ter plena certeza disso, né? Que toda vez que a gente está focando em cuidar realmente da causa dele, seja de qualquer forma, nem que seja eu sendo um Bahá'í melhor, que vão vir bênçãos. E muitas. E muitas. Né? E acho que esse é o nosso ponto de serviço, nosso ponto de colocar. Então, a primeira lição de casa é essa. Os amigos reescreverem aquele planejamento, porque de quando a gente fez, que foi em novembro, né? A gente já tem quase que 20 dias, mais que 20 dias, né? Que passaram. Então, assim, talvez a gente reavaliar. Então, porque lembrando, a gente tinha no plano mais curtinho e depois ia avançando, né? Então, como que está? Então, reescrever isso aí. E quais vão ser os planos que a gente está fazendo? Simplesinho. Por exemplo, né? Às vezes tem algumas experiências que a gente acha muito legais, muito assim, e que a gente não percebe e aparece. A Michele teve a ideia. Mi, você não quer contar da reunião das crianças? Quer sim. Tudo bem? Boa noite. Então, na verdade, a gente já pensava em fazer alguma coisa para envolver mais as crianças, né? Além das aulas barrais, mas que elas tivessem mais convivência entre elas, né? Em outras atividades. E aí surgiu a ideia de estar fazendo a devocional para as crianças. Comecei a passada,
E eu acho que a questão de ser pelo Zoom também possibilitou que outras pessoas participassem, não só a pessoa de São Paulo, né? Mas eu conheci um monte de Bahais diferentes, assim, de outros estados, outras cidades. Então, isso foi o lado positivo, né? Como tudo, a gente tem que ver o lado positivo, né? E foi bem legal. Primeira vez, quinta-feira passada, foram, acho que 12 pessoas, né? 12 pessoas participando. 12 famílias, né? Tinham mais crianças e as crianças aqui adoraram. Foi bem legal. Assim, a ideia é fazer toda quinta-feira. Essa quinta-feira agora, só e a outra, que vai cair bem no feriado, como a devocional não é somente para os Bahais, né? Para qualquer família que queira participar. Inclusive, tinha algumas pessoas que participaram na quinta-feira passada, justamente para ver como seria, porque queriam convidar os filhos de amigos, enfim, eles queriam saber como é que ia funcionar, e eu falei, gente, todo mundo é muito bem-vindo, né? Não precisa ser, não é fechado só para Bahá'í. No final da devocional, no final das orações, eu passei um vídeo para as crianças também, falando um pouquinho sobre amor ao próximo. Era um vídeo neutro também, não era um vídeo Bahá'í. Foi bem legal, foi uma experiência ótima. Acho que vai ser bem positivo para as crianças. Com certeza, né? E em cima disso, aí fala assim, mas poxa, Sandra, a gente estudou na conferência de ensino que era para a gente fazer na nossa vizinhança. Sim, lembra que eu falei daquela ideia que a gente tem que saber onde a gente vai chegar? Começou assim, se ela tiver crianças de 10 lugares diferentes, são 10 aulas Baha'is que vão ter, de repente, e desenvolver 10 vizinhanças. O como a gente vai? Então, essa é a questão. O como eu vou sair do todo para focar nas vizinhanças. Sem problemas. Então, primeiro eu chamo todos, e aí eu vou focando em vizinhança? Sim, por que não? Mas eu posso começar com vizinhança como... O que aconteceu? Porque no caso da Vilma, da Larissa, Andressa, gente, ali é quase que... Andressa, Rafael, a Vilma, Larissa, o Varride, que sempre está junto. Quem mais que é de lá? Tinha mais uma pessoa. Mais um Bahá'í de lá, não tem? O Milton é daqui também. Isso. E tem 2 que moram aqui perto, que não são Baha'is, mas estão bem próximos e estão fazendo o livro 3 agora, que é a Bruna e o Marcel. Fizeram a conferência com a gente. Então já tem um grupo, Ricardo Solange. Nader, nada como ter o Nader para ajudar. Obrigada, Nader. Então, assim, olha quantas pessoas estão ali. Então, para eles, a vizinhança já está mais que formada, vamos dizer assim, né? Com os amigos ali. Nem todo mundo tem isso, mas as circunstâncias fez com que eles já possam começar. Os outros vamos chegar lá? Vamos. Nós vamos ter em cada vizinhança. E é o que eu falo, que bom, tem 10 famílias, maravilha. 10 vizinhanças vão ser formadas. Como a gente ainda não sabe. Mas o objetivo é que cada lugarzinho vai ter a sua. Esse é o ponto inicial. É enxergar sempre aonde a gente vai chegar, mas começando do que é possível, do que eu posso fazer e do que eu estou confortável fazendo. Tranquilo? Eu dei esses exemplos porque são coisas assim que parecem completamente uma desligada da outra, né? Nossa, está falando de alguém que está trabalhando a vizinhança inteira e alguém que está trabalhando o Brasil inteiro, né? Mas, no fundo, tudo vai chegar no mesmo ponto. A gente vai depois afinando. E, para esse afinar, os amigos é que vão estar conhecendo o plano muito de perto. Quando a gente falou que as mensagens, né, então, que a gente viu, estudou da de 25 de novembro, estávamos estudando já com alguns o plano, e a gente vai tentar continuar estudando alguns pontos. Por quê? Porque lembra no parágrafo 47 que fala que é a nossa instituição que vai ajudar a trazer essa visão para os amigos. Porque hoje
A gente, quando fala em vizinhança, ainda tem gente que fala, como assim? Né? O que é vizinhança? Hoje, quando a gente fala em agências de agrupamento, como assim? O que são agências de agrupamento? Aos poucos, a gente vai se apropriar, pouco a pouco, passo a passo. Como é, Kia? Eu esqueço como que é de Abdul-Bahá. Você está sem som. کم روز به روز pouco a pouco, dia a dia. Isso, né? Eu acho que isso é muito lindo. Eu preciso memorizar, porque é muito lindo, né? Que é o que a gente vai estar fazendo. Todos os dias. Uhum. Tranquilo isso? Esse é o primeiro. Então, tarefa tá aí, né? Aí tem uma segunda, que não tem. Essa primeira eu gostaria assim, se os amigos puderem. Ups, deixa eu botar o Evandro que ele caiu. A primeira, que é justamente da gente relatar isso e colocar os. Se os amigos puderem mandar para mim, assim, em torno de uma semana, 10 dias, é possível de escrever esses passos? Tá? Pode ser? Também, pode ser depois, tudo mais, para a gente ver. Qual que seria a segunda tarefa que a gente está verificando? Quando nós começamos, o Mauro falou que ele ia fazer uma oração. Vocês lembram do quê? Firmeza e constância. Firmeza e Firmeza constância. e constância, isso, né? E, basicamente, a gente começou todo o nosso processo com o estudo, inclusive, da mensagem de 25/11, falando do poder do convênio. E é justamente esse poder do convênio que nos ajuda a ter essa firmeza. Os amigos aqui já tiveram a oportunidade de fazer o livro 8 do Instituto Rui inteiro? Quem que já teve inteiro? Por favor. Vilma, teve as 3 unidades, né, Vilminha? Tá. Quem mais, além da... Reta final, não. Nas últimas sessões. Da 3ª unidade? Isso. Tá. Quem que faz com você, Kia? Eu fiz Sorab, Maria Tereza, Lu, Denise, acho que é isso. Só elite aí, viu? Pois é. A elite, 3ª unidade aí, só. Eu só comecei na primeira unidade. O Tiaguinho fez eu fiz em 2010 lá em Santo André, com Dona Xogui, com a família lá do pessoal, mas aí parou. Agora estou tentando recomeçar. Isso. Você é jovem, Ronaldo. Hã? Você é jovem. Só vou fazer 60 anos em abril do ano que vem. Você não tem essa idade. 60 anos, estou jovem ainda, graças a Deus, mentalidade jovem. Eu posso falar alguma coisa rápida, Sandra? Sempre. Eu estava aqui anotando, estava aqui, o que você falou que a dona Iraide comentou, né? Cuide da minha da sua vida. Eu quero avisar para os amigos que eu comecei a chorar, sabe? De emoção aqui, tocou muito no meu coração. Realmente é muito lindo. E é verdadeiro, muito verdadeiro. Muito espiritual, muito profundo. Sim, né? E assim, então, quem está fazendo são essa Vilma. Nader, você também fez as 3 unidades, não fez? Quem? Entendi. Nader Fariba, isso. Uhum. Eu lembrei que estavam fazendo. Tá. Mais alguém que vocês lembram que fizeram as 3 unidades? Não tem problema. Sem problema, Nader. A gente está vendo isso que é importante, não tem problema. Sem problemas. Então, assim, os amigos, como fala do convênio, e assim, as 3 unidades, então vamos lá, o pessoal que está fazendo lê. Primeira unidade fala do quê? Fala sobre o convênio, né, de Abdul-Bahá,
ver. Uhum. Preciso pegar a colinha lá, dar uma essa piada. Falar sobre o convênio e quantos casos que passam, né? Volta mais para Abdu'l-Bahá, porque eu acho que assim, Abdu'l-Bahá é uma unidade, Shoghi Effendi é a segunda unidade e a Casa Universal de Justiça é a terceira unidade, não é isso? Isso. Três André, Perfeito. cada um tem um conto, né? Porque é um processo, né? Geralmente focado a primeira unidade para o mestre, né? Para que a gente tenha um conhecimento de tudo que ele passou. Inclusive, o Tiaguinho recomenda que a gente leia o livro A Última Vontade de Testamento dele para a gente entender o contexto da história, né? Então, essa Sim. primeira unidade vai te dar uma força, assim, uma amplitude maior de todo caso, né? Aí, a segunda unidade, obviamente, falar do Guardião. Quem conhece muito do Guardião, a história, né? Livros aí que o Tom Araújo escreveu, deve ter uma base, né? E a terceira é a casa, né? Que é a parte que abrange tudo isso. O Centro Internacional de Ensino deve estar paralelo, quer dizer, eu acredito que seja isso. Mais ou menos. Estou fazendo uma previsão aí de que vai vir de bom em breve. Exatamente isso, né? Então, assim, mas e aí? Legal, então, o que eu iria sugerir para os amigos? Na medida do possível, na medida do seu tempo, que os amigos estudassem o livro 8. Ah, mas eu não fiz ainda, eu estou no livro 6, 7, eu fiz só um. Não tem problema, tá? Os amigos são ajudantes. E como ajudantes, a gente, assim como quem serve na Assembleia, também pode estudar o livro independente de ter feito os outros livros do Fouquet, para estar mais próximo dessa visão do convênio, tá? Então, como a gente vai fazer? Não sei. É a critério de cada... Oi? Por favor, Ana. Uma sugestão. O Feizi tinha feito uma parte, fez até a sessão 24, 23, eu também fiz uma parte lá com a Fariba, com a dona Shoghi, com o pessoal, né? A gente tinha muitas coisas escritas, né? Aí a Jurema me passou uma parte disso e comecei a fazer com o Tiago. Uma sugestão, às vezes a pessoa para ler os textos e faz os comentários e escreve os exercícios, né? O que adiantou da gente fazer um processo legal aí, quando depois que teve a conferência em Guarulhos, em janeiro, que a gente deu um processo legal aí, né? Março, abril, estavam parados, deu para estudar bastante. Você fazer os exercícios primeiramente, você lê o texto, faz os exercícios, né? Ter uma visão do que você está abrangendo, e quando se junta o grupo, né? Para fazer as questões da unidade, você já tem as respostas prontas, só lê o texto, se tem uma compreensão, fala, coloca e as respostas já ficam mais óbvias, né? Obviamente, se alguém tiver uma resposta assim que possa complementar a ideia, você anota e tal. E foi assim, a gente foi a toque assim rápido, sabe? E foi lembrando, e foi fazendo uma toque. Então, foi uma coisa assim, foi mais objetivo e mais focado. Sim, perfeito. A gente vai ver como que a gente vai... Essa questão do Ronaldo é muito bom, porque a gente avança. Como a gente vai fazer, a gente não sabe ainda, tá? Uhum. E talvez, em alguns casos, os amigos possam ir fazendo os amigos mesmos. Tá? Cada grupo tem o seu modo, sua cultura, seu modo de andar, seu jeito de fazer. Não, eu estou falando até assim, por exemplo, de repente, Lili e Clovinho, tá? Eles podem, de repente, eles fazerem entre eles. Principalmente porque quem já teve o livro 7, que é o caso deles, já terminaram o livro 7, eles são tutores. Então, talvez Lili e Clovinho possam fazer vocês. Aí vocês fazem no horário de vocês, do jeito de vocês. Certo? O legal seria mais gente. Eu acho que a troca que é mais legal, né? Vamos ver. Conversar com a pessoa da São José dos Campos também. Vamos ver. Sim, sim. Fiquem a critério de cada um, gente, tá? Talvez possam até colocar no grupo e ver que dias vão ser e a gente vê. Questão de ser tutor é assim.
tranquilo. Quem já foi até o livro 7 já é tutor. Então, a gente, em último caso, revê e reforça. Quem já terminou a unidade 1, está no meio da unidade 2, que a gente vai retomar agora, passadas as conferências. Eu tenho um grupo que também está, a gente pode colocar, tem amigos que fizeram a unidade 1, começaram até a unidade 2, a gente pode também pegar. Acho que é isso que é importante. Aos poucos, para a gente ir se adaptando com isso. A conselheira comentou uma coisa que os amigos viram que no parágrafo 48, o que fala é que no exercício das suas... no exercício de sua responsabilidade em promover a aprendizagem e ajudar os amigos a entrarem na arena do serviço, aquilo que a gente falou de ação, eles contam, né? Sabe, os membros do corpo auxiliar e seus ajudantes, contam grandemente com o Instituto de Capacitação, cujo trabalho tem aspectos que se alinham estreitamente com o deles. Então, assim, o que ela comentou é que a gente realmente tem que se apropriar desse processo, aos poucos. Então, o livro 8, ele o Instituto ele tem várias partes. Nós vamos falar sobre isso outro dia. Mas o livro 8, ele já entra num outro tipo de capacitação, que ela trabalha as instituições, trabalha as agências. E os amigos agora estão servindo numa instituição, que é a instituição dos conselheiros. Então, talvez a segunda tarefa seria isso. Quem ainda não tem, fazer o livro 8. Quem já tem, é um potencial tutor do livro 8, que de repente pode ajudar os amigos a avançarem nesse processo. Sandra, Sim? Eu acho que talvez primeiro a gente pode tentar dentro do grupo de ajudantes, podemos se organizar, né? Tipo, por exemplo, eu e o Clóvis, nós fizemos a unidade 1 de livro 8. Então, para quem você tem mais pessoas do grupo grande, né? Que tem mais, tá no mesmo ritmo, mesmo combinar começar um grupo. Aí outros, quem fez a unidade 2 vai começar de 3, eles formar outro grupo. Talvez a gente possa se organizar no grupo. De você, dos ajudantes, sabe? Primeira, né? Sim, perfeito. Tá? Sim. Então, deixa eu só entender. O objetivo da reunião de hoje é dar essa lição de casa para todo mundo de fazer o livro 8, Ruhi. Não só o livro 8. O principal, a lição principal é fazer os seus planos de ensino. Na conferência, vocês... mas tem, gente, vocês mesmo, o Evandro mesmo, a Stephanie, acho que ainda... Daqui, acho que são os... E a Lili, o Clovinho, que ainda não conseguiram estudar esse material da conferência. Eu acho que eu mandei para vocês o material da conferência já, não lembro. Mas eu vou mandar, se eu não mandei, vou mandar, para quem eu não mandei. Aqui. Então, como é que a gente... Formas de ensino, planejamento de ensino. Tipo isso. Depois que a gente pensou e falou sobre a importância de levar a mensagem, a Michele falou, isso que ela falou, poxa, alguma coisa que as crianças pudessem estar envolvendo nesse plano espiritual, nessa visão, mas assim, uma coisa dela. Criou-se a reunião devocional. Ok. Quais vão ser os passos dessa reunião devocional? O que vai acontecer depois? A reunião principal é isso, porque esses passos vão ser os nossos constantes agora durante um bom período. Como que é que a gente sai do todo e vai para o micro, para a vizinhança, que é o que a casa diz, o lugar onde todas essas atividades começam a acontecer e a visão daquela sociedade predita por Bahá'u'lláh começa a ficar visível. Como a gente vai fazer? A gente vai aprender, a gente não sabe. Se a gente soubesse, eu estava todo pronto. Mas, então, são esses passos que a gente vai usar. Então, basicamente, as nossas reuniões de trabalho são em cima desses passos. Lentos, rápidos, seja qual for.
Tá, Romã, acho que é duas coisas aqui. A primeira tarefa, se eu falei errado, a Sandra pode me corrigir. Não. Acho que a primeira tarefa é sobre nossa missão, né? Como tarefa, Isso. como ajudante de propagação, né? Nossos planos pessoais, não? Ou como família, ou como individual, ou como um casal, faz nossos planos de ensino pessoal. Aí isso, como é pessoal, a gente vai fazer individualmente e coloca em ação. Aí a segunda é por causa da mensagem de 25 de novembro, esse ano. Aí, nesse ano, um dos focos é o convênio. Lembrando das vidas de Abdu'l-Bahá, tudo isso, foi isso que foi sugerido para a gente estudar o livro 8. Tá bom? Acho que foi sugerido. Aí, você tem outras sugestões também, pode. É isso que eu entendi. Isso. Então, eu diria que não sugestão, mas é fortemente encorajado a estudar o livro 8. Isso, é muito importante mesmo. Fortemente encorajado. Tá bom. A gente tem um prazo, você está estipulando algum prazo ou não? É uma sugestão, cada um estuda o livro 8 no prazo que der. Na próxima reunião, cada um traz uma sugestão da sua meta de ensino de propagação. É isso? Na verdade, eu estou pedindo para enviar antes até, né? Assim, daqui a que a gente já falava, em torno de uma semana. Enviar para você antes ou no grupo? Como quiser. Tem pessoas que querem mandar no grupo, tem pessoas que querem mandar para mim. Eu acho melhor, para não lotar o grupo, enviar assim para o seu e-mail pessoalmente, ou então desenhar no texto do WhatsApp, enviar para você e você organiza uma pasta. Ou alguém organizar uma pasta para que alguém que sabe mexer com essas ferramentas ganhe uma pasta só das sugestões individuais de cada ajudante, não é isso? Sim. Senão, se a gente mandar para o grupo, fica lotando o grupo tal, fica aquelas mensagens enormes, então passa ou por e-mail, né, repetindo, ou junta-se uma pasta. Perfeito. Não sei se eu fui claro, não sei se eu fui clara, não. Não, acho que é boa sugestão, Ronaldo. Eu também acho melhor não mandar no grupo, porque cada um tem seu contexto, seu plano diferente, né? Aí outras não fica obrigado a ler no grupo, não, para não sobrecarregar as mensagens no grupo também, né? Aí não sabe qual que é mais importante, depois como chega muito, que não é tão pertinente como planos são todo mundo diferentes, né? Perfeito. Então, a sugestão fica assim, para se focar no assunto, fica só no seu e-mail ou no seu WhatsApp para não lotar muito sua caixa. O que você acha melhor? Perfeito. Manda por e-mail ou manda para o seu WhatsApp? Fica a opção de cada participante, tá? Isso. Porque a gente tem realmente essa tabela, vocês lembram, o Conselho Bahá'í, que era quem começou toda a parte das conferências, está acompanhando, né? Então, a gente continua mandando e alimentando as planilhas. E aquela questão de que a gente vai estar dando apoio, então, além do membro do corpo auxiliar, nós temos os outros ajudantes e tem os amigos que servem no nível regional. Jurema e Beth, que são as coordenadoras do Instituto, e o Inácio, que é o facilitador de desenvolvimento. Tranquilo? Certo? A Jurema e o Inácio vão ter alguma... Por exemplo, a Jurema ela sempre está me coordenando, a gente sempre se coordena para os estudos, tal, parte dessa equipe, né? Mas elas vão também passando algumas coisas para ela ou passa diretamente para vocês? Não, passa, tudo fica centralizado no membro do corpo auxiliar. A Jurema, ela atua regionalmente. Em Sampa, nós temos os coordenadores. Isso é regional. Em Sampa, então, para os amigos que estão em Sampa, específico, Farhad, Malu, você, Mauro, Ruman, e Michele, e Kim, Mauro, Kianushi e Adib, nós temos as agências do agrupamento. Sim. Então, quem vai estar acompanhando os amigos são Nilofar e Roberta, as duas coordenadoras de agrupamento, e o CEA, que hoje é Tiago e Navid. Tá? Jurema é regional. Esse acho que é um outro ponto importante que na próxima reunião a gente vai falar. Estudar esse organograma, né? O organograma da situação para as pessoas saberem, né?
Isso, essa tá? tal, e vindo... Tá, Isso. entendi. Então, no próxima reunião, que a gente provavelmente normalmente a cada 15 dias. Por causa dessa questão de feriados que a gente tem do Natal e Ano Novo, talvez a gente faça no começo de janeiro, tá? Uma reunião. A ideia é, nessa reunião, a gente ter eu vou dizer, perguntas e respostas quem é quem. Talvez a gente possa chamar assim. Porque... Sam, então, provavelmente dia 10, dia 11, dia 12 de janeiro, esse período aí, né? Logo na primeira semana a gente já começa a marcar e aí a gente já faz. Bom, eu só falei, Sandra, eu poderei só... Eu vou estar de férias até dia 16. Então, se houver uma reunião antes, eu falto, tá bom? Eu vou faltar. Não tem problema. Mas, Mauro, a fé não tem esse negócio de férias, não. Isso aí é meio... Não, mas eu não vou estar no meu lugar. Eu entendo o que você está falando. Mas o meu trabalho é 24 horas. É que nem a rádio, ela funciona 24 horas. Mas não é porque eu não estou lá. Eu não estou lá e vai funcionar. Tem alguém que está mexendo lá. Você entendeu. Mas fiquem tranquilos, é assim. Quem não puder estar... um clone, cara. É que nem processo de instituto. A gente não se baseia no processo de instituto. O que acontece quando o amigo não pode participar do círculo de estudo naquele dia? Ele fica de castigo. A gente... Oi? Quem foi? Ele tem castigo quando não participa. Tem, vai de joelho no milho, né? É isso que eu ia falar. A Sandra não falou nada, mas ela está criando... Nisso agora. A Sandra não falou nada, mas está sendo criada uma masmorra para ajudantes, entendeu? Falta em reunião e tal. Filminha, me ajuda. Quando, de repente, um participante do círculo naquele dia não pode, o que a gente faz? E repõe ele com ele um outro dia. Exato, olha aí. Sem problemas. Então, tudo bem, mudou o nome da masmorra agora, tá bom. Mudou o nome do chicote, Kim. Mudou o nome do chicote. Então, a gente vai colocando no grupo e vamos vendo as datas, né? Provavelmente, eu acho que vai ser justamente a primeira semana, eu acho que fica bem corridinho, então é isso que você falou. E nós vamos manter o mesmo processo. Provavelmente umas 2 a 3 datas, como a gente fez. Estou achando que 2 datas está dando. Então, normalmente vai ser um final de semana e um dia da semana. Que, a princípio, normalmente ou é segunda ou é quinta-feira, né? São os dias que normalmente a gente faz. E um dia da semana e um final de semana, um horário no final de semana, tá? Que acho que aí a gente tenta contemplar todo mundo. E tudo pode mudar, desde sugestões de outros dias, de outros horários, que a gente vê o que consegue. Tá bom? Já passei 7 minutos do meu tempo. Como eu falei, a gente... Oi, querido, pode falar. Eu fiquei assim com receio, né, de o pessoal estar fazendo oração. Será que a gente pode terminar com uma oração de ensino? Isso que era a sugestão para terminar, né? Agora, essa questão de... Então, a gente vai fazer oração. Antes dessa questão de oração de ensino, eu levei a maior puxão de orelha do seu Soltani. Quem conheceu o seu Soltani sabe que ele era uma gracinha, né? E aí, Ronaldo, eu cheguei numa vez, vamos fazer, porque na época das conferências lá no Soltanier, não tem que ter uma oração de ensino, Aí, seu Soltani, muito gracinha, chegou para mim, botou a mãozinha assim no meu rosto e fez assim: minha filha, todas as orações barrais são de ensino. Fechou com... É verdade. E tem as exclusivas que são para ensino, mas as outras, firmeza e constância, proteção, né? Isso, né? Então, vamos fazer o seguinte. Quem gostaria de fazer a oração para encerrar? Ronaldo, por favor. E aí, para encerrar... Só um parênteses. Sim. O André está sem microfone? Tá sem só. Tem um grupo no Santo André e São Bernardo que tem, então, organizando para fazer o grupo 8. Isso. Na verdade, o grupo é de São Caetano e está convidando, ia convidar Santo André e São Bernardo. Mas é da Assembleia de São Caetano. Mas todo mundo está convidado. Quem quiser entrar no grupo deles, está bem-vindo. A gente tentou, a Lili também. Então, é um grupo que está começando. Só escrever por Nadeira. Romã,
Divulga no grupo aí da gente de propagação, por favor. Acho que o Nadeiro ou a Larissa, ou mesmo a Vilma... Ele já que estão- escreveu, tá no chat, divulgou. Ah, Não, tá. não só no chat, acho que para colocar no grupo, como a Lili questões dos horários, e aí um deles, que é de São Caetano, já pode depois colocar. Tranquilo? Então, assim, eu ia falar, o Ronaldo vai fazer oração, que você podia encerrar com a gente uma música para a gente estar bem por ali, não? Kim, né, Kim? Isso. Cadê Então, o o Ronaldo banheiro? faz oração e o Kim Espero que vai voltar. tocando a música. E à medida que ele está tocando, os amigos podem ficar até o final, ou quem precisar já ir, para indo, tá? Queridos, muito, muito obrigada. E qualquer coisa, precisando de algum apoio, alguma coisa, só me comunicar. Pessoal que ainda não fez a conferência, eu vou estar passando o material para vocês e a gente vai tentar ver uma forma de conversar sobre isso, tá bom? Muito, muito obrigada, Ronaldo. Deixa Obrigado. só o Kim voltar. Não, eu estou esperando ele mesmo ler essa sugestão. Isso. Ele aparecer na que... telinha, eu falo. Isso. Aí você faz oração e aí depois ele vai nos brindar com uma música. Sempre bom ter uma música, né? Arte, e lembrando, para a próxima reunião, alguém já tem que buscar histórias para a gente estar compartilhando. Sandra, obrigado. Eu estava lembrando aqui, você fez eu lembrar. Eu queria agradecer a Larissa pela contar essa história que eu tinha lido. Parabéns, Larissa. Ela contou de modo mais... como é que eu posso concluir? Foi assim, tocou no coração que ela falou da compreensão, porque eu não tinha entendido que eu estava lendo essa história do Barra do Casaco. Ela contou de uma maneira tão doce, tão grata. Parabéns, viu, Larissa? Muito obrigado pela história bonita aí. Não sei se ela ouviu, mas tudo bem. Ouvi, obrigada eu. Tá. Não, é sempre uma oportunidade de contar essa história. Eu adoro essa história do casaco. Foi legal. Eu sou o tipo de pessoa que costuma sumir com a roupa dos outros quando tá meio rasgada. Me identifiquei com a esposa de Abdu'l-Bahá. Essa história, ela conta muito assim de desprendimento, mas ao mesmo tempo é generosidade, é bondade para não ofender a esposa, para ser desprendido. Então, tem vários significados. Com certeza, né? E a gente vai descobrindo isso e vendo. E, assim, são uma história, cada uma mais linda que a outra. E acho que, primeiro que a gente fica em contato muito próximo com as figuras centrais, com os mãos da causa. E, ao mesmo tempo, a gente desenvolve essa habilidade. Né? A Aline está presente? A Aline está por aí? O Kim está chegando, eu acho. Não, a Aline, a esposa do Clóvis está, né? A Lili está. A Lili está. É que eu não dou... Querida, eu vou escrever bonitinho, eu passo para você no seu WhatsApp, aí você publica naquele arquivo lá do... Ok. Eu vou mandar amanhã com mais calma, com mais tranquilidade. Pode deixar. Eu vou fazer uma... Sobre história, Sandra, sobre história, pessoal, queria só lembrar o seguinte, eu comecei a receber de Porto Alegre, da comunidade Barra de Porto Alegre, da Silvia, histórias para pré-jovens. E essas histórias estão sendo colocadas na rádio. Já tem 2 histórias primeiras, que são para pré-jovens, e também orações de criança. Eu já tenho a primeira. Então, eu até pedi, eu não quis falar antes, né, deixar para o final, mas se vocês quiserem gravar as orações com as crianças, para a gente colocar na rádio, eu agradeço. É só mandar depois para o meu WhatsApp ou para o e-mail, e a gente vai colocando, porque é um projeto novo de também colocar isso para as crianças e está dando certo. Pelo menos o pessoal está me respondendo que está funcionando. Eu acho legal. Tá bom? Maravilha. Nossa, falando disso, eu tenho uma ideia. Uhum. Como a gente, tipo, às vezes, né, a gente recebe as histórias de áudio, né, que eles organizaram para mandar para o nosso WhatsApp. Acho que também, talvez, nessas reuniões que a gente temos, cada um conta uma história cada vez, a gente pode, quando está contando, pode gravar com o seu celular, aí depois já pode compartilhar com os amigos. Com certeza. Uma história de áudio, né? Com certeza. Muito bom.
porque é muito bom, porque às vezes você não tem tempo para ler, você coloca ali só fazendo lavando louça e já escutando a história, né? Tipo, eu adoro tipo de áudio. É isso aí. Muito boa sugestão. E a assim vão gente nascendo está elas. fazendo isso. A gente tem uma Aí, estamos na devocional de época do quarta-feira de manhã que antes ela era cada um tema, ela era um pequeno farside sobre um tema e depois a gente tinha as orações. Agora a gente trocou para uma história de Abdu'l-Bahá e aí a gente está gravando a contação da história e depois a gente vai fazer um podcast com as histórias contadas. A gente também tem um canal no YouTube para a gente subir isso, então é uma boa ideia, assim, né? Que está funcionando bem isso. Maravilha. E os amigos aproveitando para justamente contar com essa questão de que a casa pediu, né, na mensagem de 25, da gente refletir profundamente sobre a figura de Abdu'l-Bahá. Né? Acho que é isso que a gente vai ver. Então, queridos, muito, muito obrigada. Ronaldo, a oração e o Kim vai nos brindar com a música. Eu estou anotando aqui as coisas. Aqui. Bastante coisa hoje, hein, Ronaldo? Né, eu fui anotando aqui, depois eu vou vendo. Mas é bom, a gente vai aprendendo. Já fui secretário de atos, estou retornando. Oração de ensino de Abdu'l-Bahá. Ó Deus, meu Deus, ajuda teus servos fiéis a possuírem corações ternos e amorosos. Ajude-os a difundir entre todas as nações a luz de guia que emana das hostes celestiais. Verdadeiramente, tu és o forte, o poderoso, o potente, o predominante, aquele que sempre confere dádivas. Verdadeiramente, tu és o generoso, o benigno, o terno, a suprema bondade. Considere a vela quando produz a luz, consome sua vida gota a gota em sua chama. Tens que morrer pro mundo e assim renascer e entrar no paraíso do céu. Siga-me e olha para mim, seja como eu, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá. Ama a todos, olha para mim, seja como eu, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá. Ensina, olha para mim, seja como eu, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá. Seja feliz, olha para mim, seja como eu, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá. Siga-me, olha para mim, seja como eu, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá. Muito lindo, Kim. Muito obrigada. Obrigada, queridos. Boa noite. Obrigado, Sandra, obrigado. Última coisa que eu esqueci de... São ajudantes de propagação, e eu sei que muitos de vocês
moro em residências que têm outros amigos barrais ou não barrais. Para as nossas reuniões, estudo, trabalho, se quiserem convidar, todos são bem-vindos. Larissa, eu esqueci de falar que você podia chamar o Vahid, que ele é convidado especial. Então, todas as vezes pode chamar também Evandro, também pode chamar Ronaldo, pode chamar Stephanie também. Queridos, é uma reunião para falar do amor e da fé. Então, quem tiver, Kim, de repente Mari está aí do lado um dia, pode chamar. Não tem nada que é oculto, muito pelo contrário. A fé é da humanidade. Tá bom? Beijo muito grande para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço no Thiago e no Roberto. Tchau, tchau. Olá, amigos. Grande honra estar com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.